tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre o coach, desenvolvimento de carreira. Como que o trabalho de um coach pode ajudar você a se desenvolver na carreira? E você pode se transformar em coach? Pode exercer esta função? Está preparado para isso? Sobre esse tema, nós vamos conversar aqui no Mundo Corporativo com a Yaci Rios, que é da IMR, Coach e Desenvolvimento, e representante no Brasil da Ericsson International, que trabalha no campo da educação, trabalha com coach e desenvolvimento humano. Yaci Rios, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Um bom dia, Milton. Eu que agradeço o convite para estar aqui. Vamos começar trabalhando com esse conceito, porque hoje em dia nós usamos muitas vezes a palavra coach de maneira errada, identificando profissões erradas. Vamos ajudar as pessoas a entender o que significa o coach? Muito bom. Essa é uma profissão não regulamentada na maior parte do mundo, e no Brasil principalmente, mas a prática do coaching diz respeito a um profissional que recebeu uma formação para esta prática, para essa ocupação, vamos dizer assim, e representa um apoio de desenvolvimento individual. O que é esse apoio de desenvolvimento individual? Ok. Isso para todos os aspectos, né. Hoje em dia é muito comum você falar que o nome está banalizado, que tem coach para tudo, né. Realmente tem coach para tudo que o indivíduo deseja desenvolver para ele, né. Então o objeto do trabalho, o objeto do desenvolvimento é o cliente, é o indivíduo que define. E o coach apoia no sentido de ajudar o indivíduo a ter mais clareza do que ele quer para ele, algumas alternativas de como ele pode obter isso, como é que ele pode acessar e descobrir recursos que ele possui, que ele não acreditava que possuísse, ou que ele nem sabia que possuísse, ou onde ele pode buscar esses recursos. Agora, deixa eu entender o seguinte, então, quando a gente fala do papel do coaching, necessariamente ele não trabalha só com a questão profissional. Não, não especificamente, né. Se você deseja, por exemplo, um jovem que deseja escolher uma carreira, ou um jovem que tenha terminado a sua formação universitária e queira saber o que fazer agora, por onde iniciar a sua carreira. Uma mãe que deseja se preparar para ser uma mãe melhor do que ela já é. Ou então uma pessoa que deseja encontrar um propósito maior, um significado maior na sua vida. Pessoas que estão se preparando, por exemplo, para deixar o mundo corporativo, para deixar a vida, profissional ativa e partir para um outro momento de vida, deixando aquela carreira que tinha feito até então. Então, o motivo do coaching é o cliente que define. Tá. Que tipo de preparação o profissional de coaching tem de ter para exercer esse trabalho, exercer essa função? Na minha opinião, a primeira preparação é o autoconhecimento. Então ele precisa, eh, usar das técnicas de coaching que ele vai aprender, ele precisa se submeter ao processo de coaching, ele precisa ampliar de todas as formas o seu autoconhecimento, porque ele vai ser muito desafiado durante a sua prática de coaching, em misturar conteúdos dele com conteúdos do seu cliente. Isso não pode acontecer, né. Então o primeiro passo eu acho que é o autoconhecimento. Depois ele tem que se preparar em termos de conceitos, de princípios de trabalho, conceitos, metodologias e ferramentas. Ele tem que ter um conjunto de estudo para poder fazer o coaching, para poder atender o seu cliente da melhor maneira possível. Apenas a experiência que eu desenvolvi numa determinada carreira não é suficiente para que eu exerça essa função de coach? Muito pelo contrário, né, você pode ser um mentor, se você tem muita experiência como um produtor do teu programa, por exemplo, você tem muita experiência nisso, no jornalismo, né, você pode ser mentor de muitas pessoas que querem seguir essa carreira, né. Mas se você é coach, você não entra com o teu conteúdo, com a tua experiência ali no processo do cliente, senão você vai estar, sugerindo um caminho para o seu cliente, você vai estar induzindo um caminho, uma escolha para o seu cliente. Então, o coach, ele não pode se basear na sua experiência.
para mim, por exemplo, que fiz uma carreira em recursos humanos, é muito mais desafiador quando eu faço coaching para um profissional de recursos humanos do que para um profissional de outra área. Porque eu preciso tomar muito mais cuidado para não misturar meus conteúdos com os conteúdos do meu cliente. Porque você, na origem, atuava na área de Na recursos origem, humanos. atuava na área de recursos humanos. Então, eu não posso influenciar o meu cliente. Eu tenho que ajudar o meu cliente a fazer a melhor escolha para ele. Veja que você falou agora há pouco aqui, para fazer essa diferenciação, Hum, quando eu me referi à questão da experiência, você usou a expressão mentor. uhum, Na realidade, muitas vezes nós confundimos, então, estes papéis, porque durante muito tempo nós tínhamos os consultores. Consultor de uhum, carreira, inclusive, que uhum, nos ajudava e nos ajuda a direcionar uma determinada decisão que a gente queira tomar uhum. na vida profissional. Mas nós temos os mentores, nós temos o coach, ou seja, são todas, cada função se difere uma da outra. Sim. O mentor, então, ao contrário do coach, ele faz uso da sua experiência, né, de vida, do seu conhecimento naquele tema que interessa ao cliente dele ou ao mentorado dele, para dar conselhos, para compartilhar experiências, né. Eh, não quero dizer que o mentor também não possa explorar os recursos do seu próprio mentorado, que isso é o que o coach faz. Ele pode também. Ao contrário, o coach não pode dar conselho, não pode compartilhar suas experiências. Então, se a gente comparar o coach com o mentor, por exemplo, o coach é uma atuação que está mais fixada, no futuro e na forma de explorar os recursos e as competências e as escolhas do seu cliente, através de perguntas, né. Ele não pode sair desse quadrante que é o futuro e as perguntas. Ele nunca vai dar as respostas para o seu cliente. O mentor já pode. O mentor já pode circular. Claro que o objeto do trabalho do mentor é o futuro do seu mentorado, né? Então, a dimensão de tempo é a mesma que a do coach, mas ele pode flutuar entre a pergunta e a resposta. Não sei Não, se. perfeito. Agora, e Ok. assim, é curioso porque geralmente quando a gente pensa na figura de um coach, Uhum. a gente sempre fica imaginando assim, é aquele cara que vai me ajudar e me direcionar. Você está chamando a atenção exatamente para o inverso. Qual é o papel dele? Como é que ele tem que abordar a outra pessoa para que a pessoa encontre as próprias respostas e não usufrua das respostas que ele vai transmitir? Então, essa é a metodologia e a técnica e as ferramentas que o coach tem que dominar, né. Então a arte de fazer perguntas, mais do que fazer perguntas, é o encadeamento da perguntação, se a gente pudesse dizer assim, né. É o encadeamento da perguntação que você pratica bastante aí na tua profissão, né, que faz com que o conteúdo melhor daquela pessoa que está na tua frente possa aflorar, aflorar para ela mesma, né. Então eu faço uma comparação do coach como uma pessoa que pega uma carona na jornada de desenvolvimento do indivíduo, pega uma carona numa etapa dessa jornada, vai com ele de copiloto por um pedaço dessa jornada, ajudando a ter mais clareza sobre o destino que ele quer, aonde ele quer chegar, sobre os caminhos alternativos que ele pode percorrer, né, indicando algumas coisas através das perguntas, através da metodologia ou das ferramentas que ele usa, e em um determinado ponto dessa trajetória ele desce e a pessoa segue sozinha. Então ele é uma carona, no máximo um copiloto. Quem Uhum. dirige o carro é o cliente. E assim, Rios, você vem trabalhando como coach há 18 anos, Isso. que foi o que você me comentou, ainda antes da entrevista. Aham. Ao longo deste tempo, houve transformações na função exercida do coach? Eu acho que eu venho observando, não na função, né, eu venho observando uma um amadurecimento na prática, por 2 motivos. Um primeiro, que as pessoas estão buscando uma formação específica para isso, porque o mercado tem exigido isso, né. E segundo, porque elas estão sendo observadas por alguns mecanismos que controlam as boas práticas do coaching. O mecanismo mais, ou a instituição mais, abrangente no mundo é a International Coach Federation. Ela cuida, de observar a prática das escolas, a qualidade das escolas que formam os profissionais e dos profissionais formados.
né. Então, o profissional para ter um espaço, mais garantido nesse mercado que está crescendo cada vez mais, né, é um mercado que vem crescendo bastante, ele precisa ter uma boa formação, uma sólida formação, de preferência numa escola que é reconhecida por essa instituição que eu citei, e ele precisa ter uma certificação dada também por essa instituição. Então tem níveis de certificação que comprovam, para quem vai contratar um coach, a qualidade da prática daquele profissional. Quanto tempo leva um curso de coach? Leva em média 1 ano e meio a 2 anos. Tem uma parte do processo que é definido pela escola, que tem o programa, né, que tem uma cadência, tem um número de horas mínimo exigido pela International Coach Federation. Normalmente as escolas têm mais do que esse mínimo exigido. E depois tem uma parte que é uma prática acompanhada e avaliada. E essa prática é como se fosse um programa de mestrado, depende um pouco do ritmo do aluno. Então pode levar de 1 ano e meio, não menos do que isso, até 2 anos, a formação de um profissional. Porque muitas vezes a gente vê, a realização de cursos de final de semana. Ah, tem muito. Isso, na realidade, não forma você como coach. De jeito nenhum, né, de jeito nenhum. Só a parte do autoconhecimento já demanda um tempinho um pouco maior, né. É mesmo? É. Trabalhar o autoconhecimento é algo tão complexo? Trabalhar o autoconhecimento é uma coisa adorável, mas não é simples, né, vamos dizer assim. Então é complexo, é complexo. Você precisa se conhecer para não primeiro não misturar, os teus conteúdos, eu digo, teus conhecimentos, tua experiência, tuas emoções, teu julgamento, né, na tua relação com o teu cliente. Você tem que eliminar, por exemplo, o seu próprio viés, inclusive? Tem que deixar o ego do lado de fora. Quer dizer, esse é um exercício e tanto Esse nessa é um relação, exercício de portanto. humildade que você tem que praticar muito para acreditar que ele tem um valor. A figura do coach é bem vista aqui no Brasil? Muito bem vista. Apesar de toda essa discussão que está em torno da banalização do coaching, a figura do coach é muito bem vista. E isso, eu falo isso baseado no volume, de trabalho, no uso dessa prática que vem acontecendo no mercado, né. Quer dizer, vem crescendo assim, vem sempre crescendo. Pergunta aqui que eu recebo da Bianca. Uhum, Você havia comentado sobre esse amadurecimento na prática do profissional que quer ou é um coach. uhum. Eh, Se existe o mesmo amadurecimento na visão das pessoas sobre essa função e, em geral, se ela sabe a real função de um coach e quando procurá-lo. Tá melhorando rápido, eu diria. É claro que nesse mercado, como em vários outros, quem dá o tom é o mundo corporativo, porque tem mais poder de compra, vamos dizer assim. Não é uma atividade, não é um processo barato, o coaching, né. Então quem tem mais poder de compra são as organizações que contratam o serviço para os seus, funcionários, né, para os seus executivos, para os seus, funcionários. E essas organizações, elas vêm aprendendo cada vez mais, e muitas já sabem exatamente o que é o coaching, para que serve o coaching e como contratar um coach, né, Uhum. quais os critérios que devem ser observados na contratação de um profissional. E isso vem criando um amadurecimento, uma compreensão maior do que é o coaching, entre os indivíduos, né. Então mesmo eu recebo muita consulta, muito mais do que recebia antes, de pessoas que querem contratar por sua própria conta um processo de coaching. E recebo cada vez mais pessoas que estão contratando pela segunda ou terceira vez um processo de coaching. Quer dizer, cada vez que você tem que tomar uma decisão importante para a sua vida, ou para a sua carreira também, toda vez que você quer dar um desenvolvimento diferente, você quer encontrar uma resposta que você não está sozinho encontrando, né, porque você quer produzir no futuro para você, um coach pode te ajudar nisso, né, um O processo coach de ajuda a coaching. gente, ou ajuda você a ouvir a si mesmo? Ah, sem dúvida. Eu acho que o que você mais faz quando você faz coaching é ouvir a você mesmo.
Eu digo isso porque eu fico imaginando se não é o coach que vai dizer o que eu tenho de fazer, Não, mas ele vai fazer perguntas para mim que abram portas na minha mente. O que ele faz é que eu descubra as respostas que já estão comigo, só que eu não tinha visto essas respostas ainda. exatamente. Ou você cria essas respostas, né. Essa é uma capacidade que a gente tem que é infinita, né. Se eu perguntasse para você qual seria a melhor maneira de entrevistar um coach que sabe fazer boas perguntas, alguma coisa já veio na tua cabeça, né. Sem dúvida. E não foram as minhas coisas que foram na tua Aham. cabeça. Foram as suas. Foram as minhas que vieram, perfeito. A Roseli diz assim: "Vemos pessoas que saem de uma empresa e já se tornam coaches". Isso é o que você chama de banalização? É, isso é que eu chamo que é uma situação normal de mercado, quando surge uma onda nova, né. Eu me lembro, não tem nada a ver com coaching, mas eu me lembro que na época eu trabalhava numa empresa que atuava na área de telefonia celular, e foi quando começou a telefonia celular aqui. Quantas empresas apareceram para entrar nesse mercado? Porque o potencial era muito grande. Mas depois de um certo tempo o mercado foi amadurecendo e sobraram só as empresas que tinham competência para ficar. Isso é o que eu estou vendo acontecer no mercado de coaching. Então, é comum que a pessoa, ainda mais num momento de crise econômica como a gente está, de alto desemprego, a pessoa perde o emprego, né? A primeira coisa que ela pensa é: eu vou entrar numa profissão que eu vou fazer um cursinho rápido de esquina e logo eu tenho uma outra coisa para fazer e para ganhar dinheiro. Não vai acontecer isso. Pode num primeiro ou segundo momento ela pegar uma pessoa menos, eh eh, o menos, informada do que é a prática do coaching, mas ela não vai sobreviver por muito tempo se ela não tiver a correta postura, a correta formação e a correta prática. Aliás, sobre essa questão aqui, É. eu tenho recebido e estou acompanhando aqui as perguntas que chegam por e-mail, pelo Facebook ou lá no Twitter, e tem várias pessoas que estão chamando a atenção para a mesma coisa, que é esta banalização. Uhum. Então, onde o Franklin Mendonça diz assim: me parece que quando um profissional não tem sucesso em uma determinada profissão, parte para o coach. No Brasil, parece que se vulgarizou essa prática. Que tipo de Aham. trabalho, vocês que são realmente profissionais de Uhum. coach, vocês que investem no campo da educação para a Uhum. formação de coaches, vocês têm feito no sentido de mostrar este cenário real da profissão e conseguir separar o joio do trigo? Exatamente. Se a gente lembrar, algumas décadas atrás aconteceu a mesma coisa com engenheiro, não sei se você lembra. Você é mais novo que eu, não deve Uhum. lembrar, mas o engenheiro, todo mundo era engenheiro, engenheiro que virou suco, a gente brincava, né, porque ele foi fazer qualquer coisa, porque não tinha emprego para o engenheiro. Depois aconteceu com o consultor, todo mundo era, tinha sido ou seria consultor. Não quer dizer que não existem bons engenheiros, que a engenharia não seja uma profissão relevante, não quer dizer que consultoria, não seja uma profissão relevante e que não tenham bons consultores. A mesma coisa está acontecendo com o coaching, né. Essa banalização não significa que o coaching não é uma prática, uma profissão, de relevância, de valor, e não significa que não tenham bons profissionais, né. Eu falo isso para os meus alunos, nos cursos que eu faço, não se preocupem com a banalização do coaching. Vocês se preocupem em escolher uma boa formação, né, e adquirir uma boa prática, seguindo a trilha da formação. É porque o mercado vai amadurecer. Qual é a sua formação? Eu sou psicóloga de formação e socióloga. Psicóloga e socióloga. Uhum. Atuou no campo dos recursos humanos. Atuei toda a minha carreira executiva como profissional de recursos humanos e quando eu me aposentei, aí eu fui trabalhar numa outra organização que atuava também com coaching, uma empresa internacional, e lá eu fiquei 10 anos. Foi aí que eu comecei, a minha aventura pelo coaching. Não larguei mais. Porque eu estou pensando aqui na seguinte Aham. situação, levando em consideração que algumas pessoas veem É. a função de coach como uma alternativa de Uhum. carreira, quer dizer, o ideal seria que, enquanto você está exercendo a sua função, você comece a se preparar para, quando deixar aquela função, ser realmente um coach. Mas aí a necessidade de passar por esse processo educacional. Exatamente. Eu tenho entre os meus alunos, eu tenho normalmente 3 tipos de aluno. Eh, Aquele profissional que está no mundo corporativo e está pensando numa carreira alternativa, ou numa segunda carreira, numa próxima carreira, né, de qualquer área, e ele tem essa vocação, ele tem esse gosto pelo desenvolvimento humano. O profissional de recursos humanos, é o segundo tipo que eu tenho muito frequentemente nos meus cursos,
e aquele profissional que já é coach, mas ele não tem a formação, certificada ou reconhecida pela ICF. Então ele fez uma outra formação, ou ele se formou na prática, né, e depois ele vem procurar uma formação certificada. Eu, por exemplo, sou socióloga biônica, né, quando a profissão foi Uhum. regulamentada, eu tive que comprovar a minha experiência, comprovar os trabalhos realizados, e aí eu recebi o título de socióloga, né. Então, como agora o coaching está sendo uma profissão com um certo olhar de certificação, muitos profissionais que já praticam, vêm buscar a formação. Então, eu tenho sempre esses 3 tipos de perfis entre os meus alunos. Ou seja, é uma função para a qual você pode se preparar enquanto estiver na sua carreira, vendo Claro, como uma alternativa, claro. inclusive se você quiser sair Uhum. lá da função que venha realizando E no e escritório, tem etc. algumas empresas que são, assim, avançadas nesse aspecto. Tem até uma pesquisa sobre isso, empresas que têm cultura de coaching, né, e que aplicam o coaching das mais variadas maneiras, e tem algumas, eu posso citar 2, por exemplo, a SAP, no mundo inteiro, ela tem a prática de formar coaches, seus funcionários que querem e têm o perfil, tem lá um processo seletivo, eles formam em escolas certificadas, esses profissionais, e eles passam a atuar como coaches internos, além das suas profissões regulares. Então eles têm um, eh, uma plataforma onde eles registram todos os coaches formados, com já a prática, mínima necessária, e eles ficam à disposição dos outros funcionários que querem passar por um processo de coaching e escolhem lá nesse portal. O fato desse profissional fazer parte da mesma empresa, isso não atrapalha a relação com o colega? Não, eu diria que vai até o limite do conflito de interesses, né. Se você quer, por exemplo, discutir o futuro da sua carreira, e você quer pensar que o futuro da sua carreira pode acontecer em qualquer lugar além da empresa, ou se você quer pensar em outras alternativas que vão além da sua carreira dentro da empresa, né, ou alternativas a estar lá, eh, o coach, quando ele é interno, ele não pode acompanhar com total isenção o seu cliente quando ele ultrapassa, vamos dizer assim, os limites da organização. Então, a prática do coaching interno funciona muito para desenvolvimento, né, mas ela vai até o limite do conflito de interesses. A Silmara Regia, que nos acompanha pelo Facebook, gostaria de entender a diferença da atuação de um psicólogo e de um coach. Então, como eu fiz a comparação com o mentor, né, Uhum. que o mentor pode transitar do conselho para a pergunta, mas o foco é sempre o futuro, o psicólogo tem mais liberdade ainda. É o coach é que tem menos liberdade, na verdade. O psicólogo tem mais liberdade ainda, porque isso eu falo de cadeira por causa da minha formação em psicologia também. O psicólogo pode transitar do futuro para o passado. O que ele não pode fazer é transitar da pergunta para a resposta. O psicólogo não dá conselho, né. Se alguém estiver fazendo psicoterapia e estiver recebendo conselho do psicólogo, eu sugiro que troque de profissional, porque o Uhum. psicólogo não pode passar a linha, entre a pergunta e a resposta. Ele não pode dar conselho, ele não pode dar sugestão, orientação e fazer escolhas pelo seu cliente, né, pelo seu paciente. Então, a diferença, na minha opinião, é essa imobilidade do coach em relação à mobilidade do psicólogo de transitar, entre causa e objeto, no futuro. Por que que eu tenho esse bloqueio e o que que eu quero conquistar para a minha vida, né? O coach não vai nas causas. O coach não quer saber por que a pessoa é desse jeito, né? Ele está ali para ajudar a pessoa a descobrir o que ela tem de valor e como é que ela pode fazer o melhor uso disso para o que ela deseja construir para sua vida. A Edileuza, por sua vez, faz aqui um comentário, Hum. porque ela diz assim: ainda não identifiquei o real papel desse profissional, visto que a maioria dos empregadores não sabe o que querem. Eu fico traduzindo aqui o que ela está falando, eu fico imaginando o seguinte: o funcionário não sabe o que ele quer. Quer dizer, é o coach que vai ajudá-lo nesse sentido? Ele tem que ter um querer, né? Ele tem que ter um querer para estar ali fazendo coaching. Muitas vezes a empresa, não sei se eu estou entendendo a pergunta dela, mas muitas vezes a empresa contrata um processo de coaching para um profissional e não foi ele que escolheu fazer aquilo, não foi o profissional que pediu aquilo.
né? Mas a empresa acha que ele precisa desenvolver lá um conjunto de competências ou mudar alguns comportamentos e contrata o coach. E a pessoa vem e fala assim: olha, eu não sei de verdade por que que eu estou aqui. Então, ele não tem um motivo para fazer coaching. Enquanto ele não tiver um motivo para fazer coaching, né, se ele ou ele concorda que ele tem que desenvolver aquelas competências, ou ele concorda que ele tem que mudar alguns comportamentos, e isso faz sentido para ele, né, ele não tem por que estar ali. Então, é o indivíduo que tem que saber por que que ele quer fazer um processo de coaching. Ele quer construir alguma coisa, ele quer conquistar alguma coisa para a vida dele, que sozinho ele não está conseguindo. Você se referiu lá no início que muitas vezes jovens procuram um coach ou o serviço de um coach Uhum, para uma orientação na carreira. sim. Como é que funciona na relação com os jovens? O que que eles buscam na realidade? É saber, faço essa faculdade, faço aquela outra, sigo nessa profissão, sigo naquela outra? Muitas vezes eles buscam isso mesmo, orientação, né. Eh, e o papel do coach é dizer para ele como é que ele pode buscar essa orientação em outros lugares, né. Então o coach vai ajudá-lo a descobrir formas de obter as informações que ele acha que são necessárias para que ele possa tomar uma decisão de carreira, por exemplo. Mas não vai dizer para ele, qual é a decisão de carreira que ele tem que tomar. Pode ajudá-lo a descobrir formas de obter os dados que ele precisa, e analisar se aquilo faz sentido com o que é importante para ele. Você acredita que todo profissional deveria, em algum momento da sua carreira, passar pelo trabalho de um coach, até para ter talvez esta visão melhor de seu futuro, levando em consideração que a tendência é que a gente fique cada vez mais tempo aí no mercado de trabalho e tendo que tomar decisões, às vezes desviando o rumo da nossa carreira, etc. Eu acho. Eu acho sim, pelos feedbacks que eu ouço de quem passou por um processo de coaching bem feito, né. E tem uma coisa muito interessante, principalmente quando você está falando de carreira, no mundo corporativo, eh, o indivíduo de uma certa forma isso já está voltando para trás, mas o indivíduo de uma certa forma ele perdeu o espaço dentro das organizações, como indivíduo, né. Principalmente grandes organizações, ele é normalmente ele é visto como um líder de determinado nível, ou num determinada, departamento ou área da empresa, ou numa determinada região, né, ou numa determinada função. O espaço para o indivíduo na sua manifestação das suas expectativas, da sua singularidade, quase não existe no mundo corporativo. Então eu acredito que esse também seja um dos grandes motivos que está criando essa busca tão grande pelo coaching. O indivíduo encontra no coaching um espaço para ele, com a sua singularidade, né? E ele vai sim se ouvir. E assim, Rios, a regulamentação da profissão no Hum. Brasil seria uma forma de separar um pouco aqueles que são realmente os profissionais nessa área, que estão preparados e certificados, daqueles que simplesmente, usam o nome da profissão? Eu não tenho uma posição, firme a esse respeito da regulamentação. Eu acredito que a profissão deva ser acompanhada por instituições competentes, sérias, idôneas, né, que lutam e que se dedicam para as boas práticas da profissão, né. Eu não acho que isso passe necessariamente pela regulamentação. Tem muita profissão regulamentada e tem péssimos profissionais, então não é uma garantia, a regulamentação não é uma garantia de que os profissionais todos vão ser bons, né. Então eu acho que, se acontecer, ela não vai ser ruim, mas ela não é suficiente, né. Eu acho que o amadurecimento do mercado, pode ajudar bastante nesse processo. Qualquer profissional fazendo o curso, fazendo a preparação necessária e em qualquer idade, em qualquer estágio da carreira, pode ser um coach? Eu acredito que é necessário um pouco de maturidade, de experiência de vida. Então, muito jovem, tem coaches muito jovens, são bons, mas, na minha opinião, é uma exceção. Então, eu acho que um pouco de maturidade, de experiência de vida e de calma de espírito, ajuda bastante. Sugestão que você pode passar para aquelas pessoas que estão aqui nos acompanhando e pensam
talvez essa seja uma carreira a ser seguida, talvez eu esteja preparado ou tenha capacidades para trabalhar nesta área. Aham. Qual a sugestão que você dá a esses profissionais? Milton, eu acho a primeira coisa é buscar uma formação sólida. Se informar, aonde existe uma formação sólida. E quando eu falo sólida, é que tenha, os 3 elementos fundamentais para um bom programa de formação. O primeiro é uma filosofia, um conjunto de valores e princípios que estão ali por baixo da prática do coaching. Como eu falei no começo sobre a humildade, por exemplo, e sobre o autoconhecimento. O segundo é que tem uma boa base conceitual, né? E o terceiro é que tem uma metodologia, que ajude o coach a iniciar a sua prática e que depois permita a ele que crie o seu próprio estilo de atendimento, estilo de atuação. E existem organismos hoje onde a pessoa pode obter informação onde estão essas escolas, que é a International Coach Federation, que está presente no mundo inteiro. O Nelson Bottas acabou de mandar uma pergunta aqui pelo Facebook e eu não quero deixar ficar com essa dívida com ele aqui. Aham. Coach deve ser escolhido conforme a área de atuação do profissional? Não. Não necessariamente. Não, não, Não. não. Não, tem nada a ver. Quer dizer, não precisa ser um psicólogo, não precisa ser um especialista em recursos humanos, necessariamente. Não. Não é isso que vai tomar, Não, que vai pautar essa decisão. não, não é. E assim, fechando aqui essa nossa conversa, você passou ali algumas ideias passou algumas sugestões para os coaches. Se as pessoas tiverem alguma dúvida a mais sobre esse assunto, como é que elas podem te procurar? Pelo meu e-mail, talvez, iaci@imr.net.br. .net.br. Isso. iaci@imr.net.br. IMR é o nome da empresa em que a Iaci Rios trabalha, é proprietária aqui no Brasil. E que é a empresa IMR Coach e Desenvolvimento, que é representante da Ericsson International, essa instituição voltada à educação na área de coaching, uma instituição internacional que certifica os profissionais de coaching também. A vocês que estiveram participando aqui deste mundo corporativo, quero agradecer a gentileza de vocês, as perguntas, a presença de vocês aqui, deixar aquele convite que eu sempre deixo ao final do programa. Vá lá para o nosso grupo de discussões no LinkedIn Mundo Corporativo da CBN. É só se inscrever lá, é de graça. Você coloca o seu nome, eu vou aprovar na hora. E aí você passa também a fazer parte desse grupo de discussão. E o legal de estar nesse grupo é que, além de receber outros conteúdos de outros colaboradores, você também traz o seu conteúdo para nós. Você nos ajuda também a pensar sobre a formação profissional de cada um de nós. Então venha participar deste grupo. Iaci Rios, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Milton, eu que agradeço a oportunidade. Iaci Rios, da IMR Coach Desenvolvimento, representante da Ericsson International no Brasil, conversou com você no Mundo Corporativo de hoje. Colaboraram também com este programa Guilherme Dogo, Rafael Furugem, Bianca Vendramini e a Débora Gonçalves. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.
Olá, tudo bem com você? Eu sou Milton Jung e estou aqui para deixar um convite. Sábado agora, no Jornal da CBN, tem mais um capítulo do Mundo Corporativo. E nós vamos falar sobre a profissão de coach. A nossa convidada no Mundo Corporativo é a Yaci Rios, da IMR Coach Desenvolvimento, representante da Ericsson Internacional no Brasil. Yaci Rios, para quem quer ser um coach, uma dica para eles. Que procure uma formação sólida. E para escolher uma formação sólida, a escola tem que ter eh, um conjunto de princípios e valores, uma filosofia por trás do seu modelo de ensino, tem que ter uma boa base conceitual e uma boa metodologia. Essas escolas provavelmente são as escolas certificadas pela ICF. Esse é o caminho. Quer mais dicas da IACI? Quer entender um pouco mais para que serve o coach? Quem pode ser o coach? Acompanhe o Mundo Corporativo neste sábado, que começa às 8h10 da manhã, no Jornal da CBN. Tem também domingo. A gente reproduz às 10 horas da noite em horário alternativo. Ou então, estará à sua disposição a entrevista completa no canal da CBN no YouTube e em podcast. É o Mundo Corporativo.